E aqui a gente tem alguns exemplos de perfil 4, né? Aqui mais pessoas, né? Temos alguns personagens também que fazem um bom perfil 4. Então, o Chester Bennington, né? Vocalista do Linkin Park, para mim, uma das melhores bandas. Chorão, do Charlie Brown Jr., Johnny Depp, né? Enfim, aqui nós temos alguns personagens. Então, essas pessoas representam bem o perfil 4. São pessoas que têm uma originalidade, uma questão única delas. Entretanto, flutuações de humor, né, essa questão relacionada ao reconhecimento dos sentimentos, passar sentimentos, isso é uma coisa que está sempre envolvida dentro desse perfil, independente aí de suas motivações, né? E o perfil 4 enquanto herói? Como que a gente faz uma varredura aí no cinema, né? Trazer aí alguns exemplos de perfil 4 herói. Nós temos o Drax, temos a Wanda, né? São pessoas aí que representam bem o perfil 4. Pessoas também bastante distintas, pessoas que têm um carisma diferenciado por facilitar essa conexão emocional com as pessoas, com os grupos, né? E são pessoas extremamente intensas. Seja ela feliz, seja ela brava, seja ela alegre, elas estão com intensidade também o tempo todo, né? E o perfil 4 enquanto vilão, né? Nós temos aqui, interessante, né? Nós temos a Wanda, num momento, né, do personagem, que ela estava acessando suas virtudes, lutando com a verdade, lutando contra as coisas erradas, etc. E quando ela sucumbe, né, a coisas negativas, né, tornando-se lá a Feiticeira Escarlate e tal, né? Então, ela é um perfil 4 que consegue se encaixar tanto na característica do herói quanto do vilão, a depender do momento do personagem. É um pouco como a vida real, né? Kylo Ren é um vilão também, perfil 4. A gente percebe que ele está sempre buscando se diferenciar, ao mesmo tempo se inspirando no Darth Vader, né? Querendo ser igual ao avô dele. Essa questão da comparação ela é muito forte no perfil 4. Sempre buscando aquilo que ele não tem, né? Então, a jornada desse personagem ela é muito característica do perfil 4, né? O Loki também, né? O mestre do engano ali, ele consegue ser muito persuasivo e ele é carismático. É interessante isso, né? Embora ele seja, de certo modo, um vilão, né? Depois ele se torna um anti-herói, ele tem um carisma muito grande, né? Ele realmente consegue receber esses olhares e essa atenção, mesmo não sendo um exemplo, né? E diferenças entre o perfil 4. Então, para cada perfil cognitivo, temos 2 perfis emocionais, onde o perfil vai acessar ali, né, a caixinha de ferramentas da raiva para solucionar seus problemas e usar as necessidades e a função biológica da emoção da raiva. Então, o 4.3 ele vai utilizar as características do 3. Né? Então, esses caras eles já são mais movidos à excelência. Eles já têm uma questão de identidade que eles querem ser reconhecidos como estrelas, né? E eles conseguem ter uma adaptabilidade ímpar. São características e qualidades do perfil 3. Então, por exemplo, o Loki, ele consegue ser um camaleão, assim, né? Ele muda a aparência, ele engana, ele mente, né? De acordo com um herói. Claro que os 4 em geral não são assim, né? Estou colocando algumas características, né? Ele também fala a verdade, enfim, né? As características do personagem. Então ele consegue se adaptar muito bem para receber o reconhecimento que ele busca, né? Então o Johnny Depp também é um grande ator, né? Consegue se encaixar bem nos personagens que ele cria, todos os personagens que ele cria são realmente muito bons. O 4.2 ele vai acessar a caixinha de ferramentas do perfil 2, que é o prestativo, né? Então esses caras eles já vão buscar mais eficiência, já vão buscar mais uma questão de reconhecimento colaborativo, conexão com pessoas, já vai ter um viés um tanto quanto diferente, né? Aqueles são mais eficientes, aqueles são mais eficazes, né? Que tem essa diferença. E a cultura 4, né? Alguns exemplos de cultura 4. Bom, a música é um exemplo de cultura 4. Como você, por meio de uma melodia, por meio de uma letra, né?
Você consegue tocar o sentimento e as emoções das pessoas. É algo que você trabalha muito no nível não verbal. Se você parar para pensar e se atentar em letras de música, as letras não dizem muita coisa, né? Claro, o romantismo por trás das letras, você pode fazer grandes reflexões. Não é isso. Mas a letra em si, ela não tem tanta coisa, mas a união com a melodia, com os tons de voz, né, com a própria apresentação do músico, torna aquilo uma coisa ímpar, né? Eu cantando, por exemplo, com certeza não vai ser uma boa experiência. Mas aí você pega um Chester Bennington, um Chorão, os caras vão fazer a galera vibrar, seja na alegria, seja na tristeza, né? As artes, de modo geral, é uma boa cultura 4, porque o 4 tem essa comunicação não verbal muito intensa, né? É muito forte. Disparar sentimentos e emoções por meio de algo não verbal. E a culinária. Cozinhar é uma arte, né? Cozinhar é uma arte. A culinária casa muito bem com a proposta da cultura 4. A cultura 4 é muito forte na publicidade e propaganda de modo geral, né? A maneira com que você tem, por exemplo, posts de redes sociais. Você tem que falar com poucas palavras. Então você tem um jogo de cores, imagens e etc. Tudo isso é muito presente na cultura 4. E países que representam a cultura 4, representam bem a cultura 4. A Itália e a França. São países que têm uma questão ímpar com a arte, seja culinária ou não, né? São países que têm uma característica muito ímpar. A Itália, no caso, um 4.2, né? A questão da família, a questão da união, a questão de pessoas, né? Enfim, pessoas muito intensas, emocionalmente honestas, falam com a mão, né? A França também, da sua própria forma, também traz aí, acredito, mais um 4.3, a França, né? Então tem uma identidade própria bastante ímpar.